Boa noite a cada um de vocês. Boa noite aos internautas que estão nos assistindo. Raimundo, Ita, Rodrigo, a equipe das quartas-feiras. O Evangelho de Jesus Cristo, esse Evangelho que a grande maioria conhece e segue, é, sobretudo, um Evangelho de relacionamento. Diferente de outros religiosos, Cristo, ele vai para o mundo. Ele vai falar a sua verdade para judeus, para gentios. Ele vai às sinagogas. E muitas das vezes ele ainda é repreendido quando ele diz: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. E vai vivendo. E nós, cristãos, alguns espíritas, os que estão nos assistindo, o que somos e o que fazemos quando dissemos que estamos seguindo a Cristo. Compreender essa dinâmica do relacionamento, compreender essa dinâmica do outro, da outra na nossa vida, é começar a caminhar na nossa jornada evolutiva. É começar a seguir de verdade aquilo ou aquele a quem nós dissemos que seguimos. E aí a gente vai ver como estão os nossos relacionamentos, como está a nossa vida de relação com as pessoas. Muitos de nós ficam muito preocupados quando conhecem a doutrina espírita, que fala de encarnação, de reencarnação, de uma vida, de tantas outras vidas. A gente quer ser rei, outro quer ser rainha. Todo mundo quer ter uma encarnação assim. Quem foi atrás, outros vão para regressões. E outros ficam na indagação. O que terá sido eu nas outras encarnações? Aí vem a doutrina espírita e diz: considerando que nós todos e todas estamos no processo evolutivo, estou eu aqui agora, no melhor da minha existência. E querendo saber como eu fui, como está o meu relacionamento, como é que está a minha evolução, basta perguntar, basta responder como eu estou me relacionando com os outros. Como é que está o trabalho, como é que eu estou no ponto de ônibus, como eu estou nessa cidade de Salvador no trânsito, que a cada hora é desafio como pedestre, é desafio como motorista. Como eu estou me relacionando nesse dia a dia? Já é um caminho para a gente começar a compreender como eu estou no meu mundo interno, como eu estou no meu processo evolutivo. E aí, se o Evangelho do Cristo é um evangelho de relacionamento, se nós, enquanto seguidores, temos que repensar essa questão de relacionamento, chega uma parte importante do relacionamento, que é uma parte comum a todos nós. E nós hoje vamos discorrer de uma forma breve, porque é um tema comum a todos nós, mas que é um tema que merece grandes reflexões, que é o tema desse livro, Jesus no Lar. Jesus no Lar é um livro psicografado por Chico Xavier, escrito pelo espírito de Neo Lúcio. A beleza desse livro é porque ele vai contar passagens da vida de Jesus, quando aqui esteve, na casa de Simão Pedro. E é considerado também o primeiro culto evangelho no lar. E nesse livro, que tem assim passagens lindíssimas, nós vamos tirar hoje o capítulo 2, que é a Escola das Almas. Então, esse capítulo começa assim: está Jesus Cristo na casa de Simão Pedro, com os seus familiares. E a sogra de Simão Pedro pergunta a Jesus: Mestre, o que vem a ser o lar na nossa caminhada? E Jesus, de uma forma amorosa, está isso assim no livro, de uma forma fulgurante, responde: vem ser a escola da nossa alma. Se escola é um lugar que nós devemos aprender, logo, o lar de cada um de nós é uma aprendizagem da nossa alma. E muitas das vezes, no dia a dia, a gente tem uma certa dúvida: será mesmo que eu escolhi essa família? Aí olha para um, olha para outro e repensa. Às vezes, hoje eu estava pensando também sobre a minha família.
Eu disse, eu acho que eu escolhi em um momento assim de muita ousadia. Eu estava assim meio que chateada, apressada, não pensei direito, mas certamente que eu escolhi. E o que é que eu vim fazer nessa escola do lar? Enquanto espírito, enquanto imortalidade, que a gente prega, a imortalidade da alma, enquanto vidas sucessivas a caminho de chegarmos um dia, segundo o Evangelho, a sermos espíritos puros. O que é que eu estou fazendo exatamente com esse pai, com esse não pai, mas certamente todos tiveram um pai, em qualquer situação, com essa mãe, com esse irmão, com essa sogra, com esse marido. O que é que eu estou fazendo aqui nessa escola? O que é que eu vim aprender? O que é que o outro veio me ensinar? Mas o que também eu vim ensiná-lo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, ele vai nos dizer, é o título, honrai pai e mãe. Uma coisa que é interessante no 10 mandamentos tem assim, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, que aí tem até uma passagem, não menor que o primeiro, amar a teu próximo como a ti mesmo. Mas lá tem um mandamento que é, honra teu pai e a tua mãe, que é o capítulo 14 do Evangelho. Mas nesse mandamento, diferente de todos os outros, diz, honra teu pai e a tua mãe, que até os seus dias serão prolongados na face da terra. E aí nós temos o primeiro mandamento, que é uma recompensa. Não é só um amar pai e mãe. Há um prolongamento dos seus dias na face da terra, dada a importância também desse mandamento. E no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar dos laços de família. Esses laços de grandes reflexões, esses encontros, muitas das vezes, paradisíacos, esses encontros, quantas vezes, conflituosos, doloridos, muitas das vezes, palco de grandes angústias e grandes aflições. E a gente não entende por quê. E muitas das vezes a gente passa encarnações, sem conseguir quebrar esse círculo vicioso do karma, que é a transmudação desses processos através do amor e do perdão. Então, no Evangelho, no capítulo 14, vem falar de laços de família. E ele vai falar também a família pelos laços de sangue, que é essa, do parentesco, pai, mãe, da mesma, e as famílias espirituais. E ele diz, os espíritos, eles se afinizam por simpatia. São as famílias tranquilas, as famílias espiritualizadas, que em sua maioria vêm aqui para um propósito divino. Mas também, logo em seguida, o Evangelho vai dizer que há também pessoas, espíritos aqui, que vêm em situações de conflitos, em situações desarmonizadoras, para que juntos, até muitas das vezes, na aparência de uma compulsoriedade, mãe e filho, pai e filho, vêm de uma forma quase que obrigatória, por uma escolha, por um chamado, na sua necessidade reencarnatória, enquanto espírito que precisa evoluir para um dia se compreender no amor e na luz, e não precisar mais repetir esses processos. Toda a ideia do Evangelho, que já falei, é um de relacionamento, é um chamado à nossa reforma íntima. Mas não uma reforma íntima fora de um mundo, eu vou para uma montanha, eu vou meditar, é bom meditar, é muito bom. Mas o Evangelho, a nossa demanda, da grande maioria, é o se relacionar com o outro. É não perder essa oportunidade para a qual nós fomos cunhados, de viver e conviver com o outro. Esse outro difícil, esse outro que está a nos testar, paciência, perdão, que está nos a testar aceitação, compreensão e tantos sentimentos nobres. Como também, o que é mais importante, como nós estamos testando o outro, né? O que é que eu estou dando dentro da minha casa? Os centros
eu vou me cingir à doutrina espírita, nós todos aqui. Muitas das vezes nós ficamos no centro espírita, lemos Jesus no lar, lemos o Evangelho, encontro o irmão no caminho, dá um abraço. E quando eu chego na minha casa, como eu estou me comportando? Qual é a palavra que eu estou utilizando com o outro? O lar, a família, ela tem uma sutileza que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai escorregando, que é a intimidade, que é a forma do nosso espírito se manifestar em plenitude. Não tem muita regulação, a gente tem um comportamento formal para o mundo lá fora. Mas na casa não, na família a gente se despoja e a gente é o que é de verdade. É uma palavra que sai errada, é um sentimento de competição, é uma palavra enquanto instrumento de Deus utilizada de forma negativa e a gente não se dá conta que muitas das vezes dentro do lar a gente vai construindo muralhas e não pontes, porque nem sequer a gente observa a forma como nós falamos com o outro. Num lugar que a gente parece que pode tudo, e a gente nunca pode tudo quando a gente toca na vida do outro. Os terapeutas, os psicólogos sabem o manancial de clientes, pacientes que advêm da família, dessas relações, dessas palavras duras, dessas palavras sem cuidados que são ditas ao outro. Quantas mães, sem a compreensão do divino, sem a compreensão, eu estou falando mãe e todos os familiares, sem a compreensão de que a palavra pode ser um fator de construção ou de destruição, tem utilizado de forma equivocada a palavra, quando embota no outro a sua natureza divina, quando diz você não pode, você não é capaz, você não nasceu para isso, porque não usou a sua palavra enquanto alguma coisa. Diz que é a etimologia da palavra pá, que lavra, uma palavra que trabalha para edificar o outro. Assim deve ser as relações de pessoas, sobretudo a relação de família. Que a gente possa, dentro do lar, fazer uma construção, uma edificação do Evangelho, que a gente prega, que a gente já conhece. E sei que não é tarefa fácil, é uma tarefa difícil, porque são os mesmos erros. A gente briga por conta do creme dental, que não tira tampa, que não bota tampa, por coisas pequenas. O nosso espírito vai se irritando, vai ficando impaciente. Essa fala que a gente não freia, né? Eu sempre digo, deveria ter um freio para a língua. A gente comprava, quando a gente não conseguisse, a gente comprava na loja, calibrava e falava menos, edificava o pensamento. Mas se a gente for observar essa família, que é laboratório, eu estava vendo aqui antes, tinha uma frase de Chico Xavier aqui. A família é um laboratório, é uma construção para o amor. E é essa construção com essas pessoas, não são com outras pessoas, são essas mesmas. É seu pai, é sua mãe, é seu irmão, é seu marido, é quem quer que seja. São as pessoas que estão ao seu redor, por incrível que pareça. São essas mesmas. A gente não lembra, mas no nosso processo reencarnatório, no nosso processo da oportunidade de vivenciar mais essa existência e crescer para Deus, nós escolhemos essa família. Nós escolhemos essas pessoas. E nós estávamos lúcidos, eu imagino, porque o nosso espírito disse, eu suporto, eu supero. Eu não vou mais repetir essa lição. Eu vou ter nessa oportunidade de vivenciar amor, de vivenciar perdão, de vivenciar paciência e cuidado. Vejo muitas pessoas muito deslumbradas, com Madre Teresa de Calcutá, com Irmã Dulce, com Chico Xavier, com grandes homens e grandes mulheres que fizeram grandes obras, e só pensa que a nossa existência tem valor se também fizéssemos essas grandes obras. Muitas das vezes, a sua missão é cuidar de um pai, é cuidar de uma mãe, é cuidar de um irmão. Aí vem aquele ser humano difícil que a gente não consegue se livrar. Mas por que veio para mim? Veio para que o meu espírito
tivesse a grandiosidade da missão tão igual à de uma Teresa de Calcutá. Se você tem essa missão agora, cumpra. Não fique alocubrando, perdendo tempo com tanta coisa. Viva o seu agora. Viva o seu agora dentro do Evangelho. Tudo que nos foi dado é o que é necessário para o nosso espírito. E quando a gente fala isso dentro da doutrina espírita, não fala de uma forma determinista de que eu não posso mudar o meu destino. Mas falar do Evangelho do Cristo é também falar de um projeto de transformação para a luz. Falar de um projeto de não desistência da nossa missão naquilo que nos é chegado. Não é que eu vá pensando, será que é isso mesmo? Primeiro, não se gaste tanto com tantas interrogações. Espírito evoluído, que são todos vocês, não pensa tanto, age mais, compreende mais, aceita mais. Vejo hoje um dos temas assim que me toca muito é a questão do idoso. Quanta gente aparentemente tranquila não tem paciência. Eu não tenho paciência com minha mãe. Minha mãe tem 85 anos, eu não tenho paciência. Mas ela me irrita. Primeiro, vai ler um pouquinho. Vai ler as demandas de saúde, mas, sobretudo, as demandas do espírito. É verdade que tem pessoas que têm experiências diferenciadas e experiências mais difíceis. Mas por que isso acontece comigo? A questão é, por que isso acontece comigo? Se nós compreendermos essa existência como um processo reencarnatório, se nós compreendermos reencarnação enquanto processo divino, se nós compreendermos reencarnação como tendo o Evangelho segundo o Espiritismo, como a segunda palavra do alfabeto divino, como a possibilidade do nosso crescimento, a gente vai entender que dentro dessa existência, que é apenas uma gota no mar, eu estou tendo essa oportunidade de, aparentemente, conviver com situações difíceis para chegar a um outro lugar. E quando eu mudo o olhar, quando eu mudo a compreensão dos fatos, o problema também se transforma. Diz Chico Xavier que o grande problema da família é que se coloca uma gota de amor em 1 litro de verdade. Que a gente deveria colocar 1 litro de amor com uma gota de verdade. Então, e começando a entender os seus processos. Joana de Ângeles, no livro SOS Família, diz: essa família que aparentemente é um problema, essa família que aparentemente não te dá paz, é só interrogação, essa família que te leva a refletir, eu não sei mais o que fazer, é um chamado, é um pedido de socorro, para que vocês se encontrem e se reencontrem no amor. É um chamado a viver perdão, a viver compreensão. E quando formos capazes de mudar a lente dessa situação, de um mesmo problema, ele vai tomar uma outra feição, ele vai chegar a um outro lugar. Acontece que, assim como a vida é rápida, a gente tem relações rápidas, a gente não está olhando as pessoas dentro da nossa casa. A gente não está olhando os nossos filhos. Sempre conto que eu tive uma experiência com jovens, há muito tempo, que usavam drogas. E a coisa que mais me impressionava é porque tinha uns que as mães não sabiam. E eu ficava preocupada. Por que uma mãe não sabe que um filho está usando drogas? Por um simples motivo, ela não tem olhado para o filho. Porque você percebe. Se você olhar para o outro, você percebe a dor. Você percebe a mudança de comportamento. E a família está assim, está como o mundo da internet, dos WhatsApps, dos Face, né? Já está fora de moda, Face, está todo mundo com tantas tecnologias e perdendo o que é de melhor, que é afeto, que é paciência, que é tempo. E quando não se tem isso tudo, e alguns têm dinheiro, pagam uma sessão caríssima nos terapeutas para conversar, para sentar no colo. Porque a gente não tem desenvolvido esses afetos,
essas atenções dentro da casa. Compreender o Evangelho do Cristo é ser integral, integral. É ter tempo, é ter paciência, é ter cuidado. Cuidado consigo mesmo também. Quando nós falamos de família e falamos de relacionamento, é bom que se perceba que a primeira forma de se relacionar bem com o outro é pacificar o nosso mundo interno. Como estamos nós nesse mundo interno? Começar também a se cuidar. Começar também, não se vitimizando, mas ter uma relação de respeito, de autorrespeito a si mesmo, de autoamor. Então, vamos pacificar esse mundo interno, criar uma relação interior boa, para que a gente possa conviver com o outro de uma forma melhorada, de uma forma possível. E não desistir. Muitas pessoas têm passado experiências difíceis hoje e a vida toda. Quando esse tema é relação com o outro, a relação familiar, a história, as pessoas, cada um tem uma história mais difícil. Mas eu sempre conto, eu tenho uma amiga, e ela, em um tempo, o filho dela começou a usar drogas, já adulto. Aí ela fazia o seguinte, ela pegava, ele começou a chegar de madrugada, ela botava a cadeira em um lugar da porta e ficava, para que quando ele abrisse a porta, esse movimento ao acordasse, ficava sentada ali. E ela passou aproximadamente 2 a 3 meses dizendo isso, e unicamente isso. Quando ele chegava, em qualquer situação, ela dizia, eu só estou aqui te esperando para dizer que eu te amo. E abraçava ele. Para essa família, essa experiência de afeto deu certo. Não sei se para todas, mas uma das coisas que é comprovado em situações difíceis de grupo, quando nada mais restar, se a gente ainda consegue resgatar o amor entre si, a nossa capacidade de afeto, de paciência, é muito provável que as coisas se resolvam. Que não sejamos pessoas rápidas, de opiniões rápidas, de soluções rápidas, porque a vida requer paciência, requer calma. Diante dos problemas do grupo, não só da família, mas se a gente pode ampliar isso para todos os grupos, muitas das vezes, grandes conflitos, se a mente se acalmar, se começar a ter uma pegada do Cristo, as coisas vão se acalmando e soluções melhores vão chegando. Enfim, quando a gente pensa que o lar é a escola da alma, e que a nossa alma, a despeito de tantas outras escolas da vida, seja no trabalho, seja em outros grupos, a gente tem uma demanda de aprender com esses familiares. Isso nos coloca, pelo menos, de uma forma desperta para esse problema com o outro, para com essa demanda com o outro. Estava lendo um livro, não trouxe, mas está ali, que se chama Comunicação Não Violenta. Muito interessante esse livro. Nesse livro, Comunicação Não Violenta, ele fala de um novo conceito, que é a comunicação empática. Aí tem um exemplozinho que eu acho interessante. Tem uma mãe que está achando que a filha não está conversando muito com ela. E ela fica, ô filha, o que é que você tem? Conte para mim, sua mãe. Ninguém te ama mais do que eu. Aí começa, e a filha calada, não quer conversar com a mãe. Mas ela fica, né, naquela manipulação, muitas das vezes, de mãe. Aí a filha, sabe o que é, mãe? É que tem uma semana que eu não vou para a escola. Ela, o quê? Você não está indo para a escola? Eu pago um absurdo, eu trabalho, seu pai trabalha, e acaba o diálogo. Porque a gente, na comunicação empática, ela quer que você se coloque no lugar do outro. Qual seria o correto? Por que você não está indo para a escola? O que é que está acontecendo com você? A gente não faz assim com o outro. Sobretudo essas relações muito próximas, que a gente quer logo usar o nosso julgamento. Olha de onde Deus que a gente pega o julgamento.
Se tem uma coisa que a gente gosta, é julgar. Então, a gente julga mentalmente, a gente julga na rua, aí passa alguém com a roupa, a gente não diz nada, mas já emitiu o pensamento. A gente fica assim o dia todo, essa mente que julga. Hoje mesmo eu estava pensando, quando é que eu vou melhorar disso? Eu imaginei assim, joguei umas 100 encarnações para frente, sem contar os intervalos que eu vou ficar lá no mundo espiritual, chamado erraticidade, porque a mente é rápida. Ela olha, é preto, é branco, é azul, é gordo, é magro, está alegre, está triste. A gente faz isso o dia todo. E a gente não se coloca no lugar do outro. A comunicação empática, que é a que a gente está buscando enquanto comunicação evangelizadora, não é uma comunicação que você precisa concordar com o outro. Não é para a mãe concordar, para a filha não ir para a escola. Não é também para ser solidário ao outro, mas é para entender o que o outro está sentindo. Eu quero te escutar, eu quero saber o que te move. Se nós utilizarmos, ou tentarmos pelo menos utilizar isso, a gente já vai facilitando o trabalho do se relacionar. Que muitas das vezes começa por uma palavra que normalmente é usada de uma forma incorreta, porque ela vai também transmitir o que nós pensamos do outro. É só deixar uma pessoa falar que ela está se expondo. Ela é a radiografia dela mesma. A palavra é radiografia, ultrassonografia em alta resolução. O que você fala vai te dizer o que você é normalmente. E na família, por conta dessa proximidade, desse relaxamento do espírito que tudo pode, a gente vai se ferindo, se magoando. E, de repente, isso vai se cristalizando e a gente não consegue mais voltar atrás. Quem já experimentou na vida uma reconciliação com o irmão, com o pai, com uma esposa, com o filho, pode sentir o prazer desses sentimentos. E por que sente prazer desse sentimento? Porque a sua alma, que é a alma abençoada do Pai, está te dizendo, você está no caminho certo. É o Deus que ressoa na gente quando nós cometemos atos de amar e de perdoar. E muitas das vezes a gente se dá todas as desculpas do mundo para não perdoar. E eu estava pensando, por que a gente arranja desculpa para não perdoar? Porque o nosso espírito sabe que não é correto. Como não é uma coisa que fere a nossa natureza divina, eu preciso de argumentação para fazer. Ah, não. Você não sabe, mas ele fez isso, fez aquilo, e eu tomo-lhe argumentação. Foi muito dolorido. Porque eu preciso dessa zoada toda ao meu redor. Porque não é isso que a alma me quer de mim. Não é isso que o meu Deus interno me orienta. Então, eu preciso de muitos argumentos para isso. Porque amar pode ser mais fácil, eu não preciso de razões, porque eu sigo o caminho natural da vida. Então, diante de problemas difíceis, de situações difíceis, de filhos difíceis, de pessoas que a gente pensa que não escolheu, a doutrina diz, nós escolhemos sim. No processo reencarnatório, que é a atuação de Deus no nosso processo evolutivo, que é uma pleiade de espíritos nos conduzindo para a luz, nós escolhemos sim. E escolhemos no momento certo. Escolhemos naquele momento em que nosso espírito já estava preparado para viver aquela situação. Então, não sabendo como é sua família hoje, e eu não sei, não sabendo seu nível de alegria ou de dor, o seu espírito pode sim tornar esse lar e essa experiência nessa encarnação bem melhor, porque foi escolha e foi possibilidade de transformação. Muitas das pessoas desistem, aí pega um avião, vai lá para a China e vai adiando problemas. Não quero mais ver, desistir de família. Reencontrei um amigo há uns 3 meses, e eu conhecia muito a família, conheço muito a família, e até hoje eu pergunto por gente, e eles, não sei. Eu digo, mas sabe de todo mundo assim, é? Não, desistir de família.
Aí eu lembrei de Joana e do Evangelho. Não dá para desistir, você só está adiando o problema. Veio com esses para aprender, para estudar. O que é que a gente faz na escola? Estuda. A lição está difícil? Vai pedir reforço. Como é que pede reforço? Vai para a doutrina espírita. Vai aprendendo aulas de paciência, de perdoar. Vai diminuindo essa fala, vai acalmando a mente. Não precisa falar tudo. Não precisa deixar o mundo conforme a sua régua. Tem que ser desse jeito. Tem que ter a comida como eu quero, escolher a roupa do outro, dizer como é o outro. Gente, cuida cada um de si, cuida cada um do seu processo evolutivo. Precisa fazer desse mundo uma régua, onde as pessoas devem se converter em nós mesmos. A beleza do mundo é a diversidade. A beleza do mundo é a diferença, é a aceitação do outro. Esse mundo colorido, de pessoas coloridas, diversas, vem nos ensinar a conviver com o diferente, que é a grande chamada da era do Aquário, é você conseguir, em mundo de pessoas diferentes, você conviver em paz. E família é isso, é colocar pessoas diferentes, sim, que quando a gente está chateado, a gente não sabe de onde veio, né? Como é? E a gente se acha santa. Quem não devia dar assim é meu espírito, eu pura e santa, a gente sempre fala assim, como é que eu fui atrair? Porque a gente nem olha para si mesmo. O que é que eu estou contribuindo para que essa situação na minha casa, na minha família, não mude? É se escutar. E para se escutar, Rubem Alves já dizia, né, que ele queria fazer um curso de escutatória. Por quê? Mas ele tinha medo, porque ninguém quer se ouvir, só existe o curso de oratória, que é a arte de convencer o outro. Mas a ideia que ele fala, era bom que tivesse um curso de escutatória. O que é que como eu estou contribuindo para a luz ou para a desarmonia dentro da minha casa? Sou eu que estou deixando o creme dental aberto? Sou eu que vou chegando e jogando roupa para cima? Sou eu que reclamo sempre? Como será conviver comigo? Quer dizer, comigo deve ser uma maravilha, agora com vocês eu não sei. Como é que está você no seu processo de grupo? Se olhar para dentro, entrar no processo de iluminar a família, é também autorreflexão. O que é que eu posso fazer para tornar esse grupo melhor? Ou por que eu estou vivendo situações que se repetem? Quando situações se repetem comigo, eu tenho que parar para pensar por que o sinal está vermelho. Alguma coisa em mim está contribuindo para que as pessoas reajam dessa maneira. Então, dá uma paradinha e pensa. Se alguma coisa em mim eu percebo que está sendo um processo desarmônico, eu posso mudar. E essa atitude só depende de mim. O outro é mais difícil, mas a minha é mais fácil. Então, vamos pensar sobre isso. Pensar, enquanto isso, no casal, na relação filial, na relação com a sogra. O espírito de sofrimento é sogra. Não sei porque as pessoas não gostam de sogra. Né? Na família oriental, eles dizem que sogra é mãe. Já pensou? Eu, querendo um casamento, querendo um grande amor. Aí aquela senhora, doce, tranquila, é a mãe desse amor da minha vida, coisa boa. Aí quando ela chega, eu quero competir com essa senhora. Que coisa insana. Quando a gente deveria amar. Então eu acho que sogra é muito injustiçada, assim. Tem que pensar que as coisas podem ser boas. Que quando uma mãe sentir que as noras, que os genros estão tratando bem de verdade aquele que é seu filho, sua filha, alguma coisa vai mudar no universo. Alguma coisa vai mudar. Então, não implique necessariamente, tenha paciência. Tenha paciência com sua sogra, com seu sogro.
com aqueles anjos que trouxeram esse anjo, que é seu marido, que é sua esposa. Só por isso já merece gratidão. Mas não, a gente quer procurar confusão. Coisa horrível. Então, vamos viver relacionamento com reflexão. Viver no lar enquanto escola. Viver no lar enquanto doutrina espírita, enquanto evangelho do Cristo. É um chamado a viver relacionamento. Viver relacionamento do Cristo é viver amor, é viver paciência, é viver perdão, é viver indulgência, que é aceitar o outro como ele é. Não querer converter as pessoas em pessoas homogêneas, mas conseguir conviver com esse diferente. E não só conviver, o nosso convite vai mais além. É conseguir conviver de forma harmônica e amorosa com o outro, com uma outra. Começar a repensar, eu nesse processo de luz, eu enquanto compreensão da verdade, eu que já conheço a caminhada do Cristo, que já sei que sou espírito imortal, como eu posso contribuir para esse grupo, para esse mundo? Vejo muitas situações difíceis e as pessoas muito preocupadas com seus filhos, porque meus filhos. E Chico diz, distende da sua casa a luz para melhorar o mundo. Faça dos seus filhos, faça da sua família exemplos de cidadania, de solidariedade. Comece a entender de uma forma responsável seu papel na casa, seu papel no lar, seu papel no grupo. Eu queria contar duas histórias, vou contar rapidinho. Uma é de Rubem Alves, eu adoro Rubem Alves, né? Passou recentemente, eu acho uma delícia ler Rubem Alves, e ele fala assim sobre relacionamentos. Ele diz que há relacionamentos tipo tênis e tipo frescobol. Vamos nos ver nesse relacionamento. Ele diz que o jogo de tênis e de frescobol são jogos semelhantes. Por quê? Duas pessoas, uma de um lado e uma de outro, no tênis. Duas raquetes e uma bola. O jogo do tênis consiste em derrotar o outro. Quanto mais você derrota, quanto mais você joga uma bola violenta, que o outro não acolha, você faz ponto. Aí ele fala, o jogo do frescobol também são duas pessoas, duas raquetes e uma bola. E o jogo consiste em passar uma bola de tal forma que o outro receba. E quando você joga uma bola que o outro não consegue segurar, você pede desculpas. Aí ele pergunta, você está jogando na sua vida pessoal, na sua vida de relacionamento, tênis ou frescobol? É só perguntas que vocês respondam. Eu gosto de tênis ou de frescobol? O que é que minha alma tem mais prazer nesse momento? E nessa esteira do Evangelho do Cristo, eu vou contar, para encerrar, a história da pequena alma. Mas deixando para cada um de nós a reflexão do meu papel na minha família, na minha casa, nesta encarnação, com essas pessoas. Não quero que vocês fiquem preocupados com outras existências, não. Não gaste tanto tempo com coisas muito longe, não. Hoje, aqui e agora. Como estou eu nesse relacionamento de família? Como está o meu lar? A despeito do meu trabalho, da minha vida profissional, da minha vida social, da minha vida do lar harmonia. E quando eu chegar hoje na minha casa, eu tenho alguma pedra no caminho que está empatando a minha caminhada? Se tiver, busca no Evangelho. Busca no encontro íntimo consigo mesmo. Criar força e coragem para perdoar. Para viver melhor atitudes de grandes almas, de grandes espíritos. Muitas das vezes, o maior troféu que a gente pode ter na vida é o vencer a si mesmo dessas imperfeições do ego. De mágoa, de ressentimento, de discórdia, de um ego que aflora que eu não vou mudar. Pode mudar, sim. Deve mudar. Deve ser alma generosa. Mas aí
encerrando, eu vou contar uma historinha. Como historinha, eu tenho que começar com Era Uma Vez. Alguém já teve infância aqui que cantava Era Uma Vez? Minha avó contava cada história. Era uma vez, em um tempo em que não havia tempo. Estava Deus como um monte de almas, todas criaturas dele. Alegres, felizes. Daqui a pouco, nesse encontro de almas, Criador, criatura, tudo luz, tudo bênção, vem uma pequena alma e diz: Deus, o que é que eu sou? Aí Deus: você é luz, como todas as outras que eu criei. Sim, eu sou luz. Sim, você é luz. Mas como é que eu posso ser luz? Você não pode ser luz, você é luz. Aí ela: eu queria sentir essa luz. Aí Deus pergunta: como é que você pode, como é que você quer sentir essa luz? Eu quero viver um dom seu. Aí o papo foi ficando animado. E outras almas começaram a vir escutar essa conversa saltitante entre a pequena alma e Deus. Aí Deus está lá e a pequena alma alegre, insistindo, que queria não só ser, ela queria sentir um dom de Deus. E aí Deus pergunta: tá, tudo bem. Qual é o dom meu que você quer sentir? Ela: eu quero perdão. Ele: mas vai ser difícil, se tudo aqui é luz, se todas as criaturas minhas são perfeitas. E nesse impasse, ela insistindo, né? Surge uma alma lá do fundo e diz: eu vou te ajudar a viver esse dom de Deus. Aí ela faz: que bom, fica toda feliz. Como é que você vai me ajudar? Ela diz assim: eu vou te ferir, eu vou te magoar, eu vou te irritar muito. Aí ela ficou toda feliz, a pequena alma, porque, enfim, ela encontrou uma outra alma que ia ajudar ela a viver o sentimento de Deus. Aí se organizam lá, todas as outras olhando e combinam. Aí ela, a outra alma amiga diz: só tem uma coisa. Quando eu estiver te magoando, quando eu estiver te ferindo, te irritando, você nunca pode esquecer quem eu sou, que eu sou a sua alma amiga. Muitas das vezes, para que a gente possa viver amor, perdão, paciência, a gente vai encontrando várias almas amigas, sobretudo no lar. Mas é unicamente para que cada um de nós possa viver o dom de Deus. E assim, agradecendo essa plateia muito interessante, muito acolhedora, que a gente ganhe força, coragem para passar na escola. Considerando que já estamos na escola, aquilo que a gente diz aos outros, que a gente possa ir passando com boas notas nessa encarnação. E, se possível, que a gente vá ensinando os outros também que estão na escola, também a serem aprovados nessa vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe seu propósito, abençoe sua vida, abençoe sua família. Muita paz.